voltando para o nosso cenário e falando sobre economia. Em entrevista ao canal ICL Notícias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse sobre o aumento das tarifas sobre os produtos brasileiros que deve ser limitado. Vamos ouvir o que disse então o ministro Fernando Haddad. Então eu acredito que isso vai passar, porque efetivamente foi uma ingerência, né, de um país sobre nós, num assunto que não é nem do Executivo, é da Justiça, né? É a Justiça que está reagindo a Magnitsky, a esse tipo de intromissão descabida, na minha opinião. E eu acredito que o presidente tem sido muito sóbrio. Você não vê bravata, você não vê... o presidente não está usando isso para fazer palanque, né? Como chefe de Estado, está se colocando com muita sobriedade, com muita tranquilidade. Mas eu acredito que, passada essa fase aguda que nós estamos vivendo, né, que é o julgamento, daqui a pouco sai a decisão, a publicação da decisão, eu acredito que isso vai ser superado porque não tem nenhuma base, né, nem política, nem econômica. O governo ainda sem saber o que fazer sobre essas sanções do governo americano. Márcia Dantas. Pois é. Bruno, eles fizeram, né, um plano de contingência, mas você sabe a que pernas andam aí esse plano? Se já foi colocado em prática ou não? O que você viu aí dos bastidores? O que eu ouço é que isso está no mesmo rumo, está muito semelhante ao Rio Grande do Sul sobre aquela reconstrução. Muito dinheiro foi anunciado para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul após aquela chuva, após a enchente, mas na raiz, na essência, não conseguiram sentir de fato esse efeito. E aí, o que a gente vê também é que esses setores não estão sentindo esse contingenciamento anunciado pelo governo. A expectativa, esse clima de otimismo, é que os setores, de forma individual, vão até os Estados Unidos e eles façam uma negociação e não esperar uma ajuda do governo. Márcia. Já tem feito isso, né, Bruno? Muitos setores já estão fazendo isso, fazendo viagens, fazendo negociações internas ou até aproveitando também o mercado interno, estão dando seus pulos, como a gente costuma dizer, né? Pode falar. Ontem, aqui numa entrevista no Direto ao Ponto, inclusive, o ministro Augusto Nardes disse que faltou uma governança, uma auditoria do atual governo sobre esses anúncios do governo americano. Ou seja, se tivesse uma governança para tentar entender os impactos, os efeitos, a economia, o cenário de futuro e o de momento, isso seria evitado. Então, o ministro do Tribunal de Contas indica que o governo está sem uma governança sobre esse assunto em relação aos Estados Unidos. O próprio ministro admite, né, Bruno? Quem somos nós para dizer o contrário? Obrigada aí pela sua informação. Inclusive, vamos chamar os nossos comentaristas, o João Belucci e o Diego Tavares. Começando pelo Diego agora. Diego, o que eu percebo é que não dá para saber, de fato, os efeitos desse tarifaço ainda na nossa economia. Nem o próprio ministro Fernando Haddad consegue falar sobre esses efeitos, se já foram sentidos ou não. E como a gente comentou agora, esse plano de contingência não foi colocado em prática porque nem se sabe se o modelo desse plano está correto. Quais empresas vão receber ou não? Está tudo muito em aberto. Você tem essa mesma impressão que eu? Sem dúvida nenhuma, Márcio. O governo, se tem uma pauta em que se mostrou totalmente desarticulado e perdido, foi a questão do tarifaço. Conseguiram reagir muito melhor, também não da forma com que eu julgo ser ideal, mas de uma forma um pouco mais eficiente com uma tragédia climática, como foi o caso do Rio Grande do Sul, do que com essa tragédia comercial que foi a imposição das tarifas norte-americanas sobre o Brasil. E, claro, escancara mais uma vez essa cultura brasileira de correr e colocar uma tonelada de dinheiro público que nós nem sabemos se existe, para fazer o atendimento emergencial, a preservação artificial das cadeias que são mais impactadas com o aumento das tarifas. E nunca o governo discute as medidas que podem fazer com que um tarifaço, um novo tarifaço ou o novo reposicionamento de um mercado mundial não afete tanto assim o setor produtivo brasileiro. A alta carga de impostos que existe no Brasil, o custo que se tem hoje para se manter uma atividade produtiva, uma cadeia produtiva, faz com que qualquer abalo de mercado, qualquer mínima mudança
que ocorra no comércio mundial atinja diretamente com muita força o setor produtivo brasileiro. E isso é algo que nós precisamos mudar, nós precisamos sentar à mesa para pensar em um novo modelo, senão nós vamos passar toda a história desse país encontrando remédios amargos e remédios muitas vezes ineficientes para tentar escapar dessas crises. E claro, eu digo sempre, a respeito do tarifaço particularmente, é uma crise que eleitoralmente interessa ao governo. Não está sendo interessante ao governo, considerando as pesquisas de popularidade do presidente Lula, resolver essa questão. É manter a eterna guerra em aberto, manter esse eterno conflito sempre nos holofotes, sempre na imprensa, porque com isso o governo consegue vender que está combatendo um inimigo, e um inimigo clássico das esquerdas do mundo, que é o imperialismo norte-americano. Então, de fato, o governo tem oferecido poucas soluções concretas ao tarifaço e talvez isso seja, inclusive, uma medida deliberada para manter o capital político a respeito desse caso, continuar angariando o capital político advindo dessa crise. Mas eu vejo também, agora já chamando o João Belucci para essa conversa, se a Haddad diz realmente que o tarifaço está ali sendo organizado, que a indústria não está sentindo muito, a nossa economia, a nossa bolsa também, essa instabilidade a longo prazo pode ser muito prejudicial para o nosso país, né, João? Certamente, Márcia. É importante dizer que o Haddad mencionou que o Lula não estaria tratando o tema de maneira bastante sóbria, o que não me parece corresponder com os fatos, na medida em que o Lula diversas vezes escalou o tema, né? Até na última entrevista que ele foi apertado pela jornalista, ele falou, não tentei ligar e tal, e ela insistindo, você tentou ligar para o Trump? Não tentei ligar. O governo ele poderia atuar no que ele vem fazendo, abrir novos mercados para as áreas, para os setores brasileiros que foram prejudicados, e a questão do crédito, oferecer crédito bancário. É importante dizer que o crédito não é um dinheiro mágico. O produtor, o industrial, enfim, vai ter que pagar esse crédito. Então, o governo atua nessas pontas. Abrir novos mercados via agência Apex e o fornecimento de crédito. Mas está faltando realmente esse diálogo efetivo entre os setores. E até entrevistando diversos representantes de setores aqui na Jovem Pan, pelo menos a minha impressão ficou, é de que os setores são bastante desunidos. Os setores do agro, os setores da carne, enfim, não me parece que eles atuam de forma unida. Me parece que cada setor busca o seu específico. Então também há uma desunião aqui dentro do próprio agro, de diversas indústrias, para uma atuação em conjunto. Aí tivemos as falas do Lula escalando o conflito a todo instante, e também é importante lembrar que a indústria, enfim, as empresas vivem de estoque. É difícil mensurar qualquer impacto do tarifaço, considerando essa questão de estoque, né? De muitos negócios são fechados já atrelados em contratos futuros pelo valor das moedas, então a tendência é que seja mais no longo prazo. Mas vamos lembrar também que o tarifaço não foi efetivo, porque o Trump acabou tirando vários produtos que eram de interesses dos americanos, não do Brasil. Então, os setores mais afetados, eles vão vendo o governo empurrar cada vez mais, mas eles precisam de uma solução efetiva, porque já acaba o estoque, vencem os contratos que já estão firmados, e aí o impacto começa mais efetivamente a ser sentido aqui na economia brasileira. Agora, um ping-pong rápido, pode abrir, por favor, para o Diego Tavares também? Essa chamada pra chincha, como eu posso dizer assim, de Trump, esse corpo a corpo que rolou por 30 segundos, pode melhorar a situação do Brasil? Na conversa que deve acontecer na próxima semana, sim ou não, Diego? Eu acredito que sim, Márcia, porque não só o Brasil sentiu muito esses impactos, o mercado norte-americano também foi afetado pelo tarifaço. Então você acredita também, João, que esse encontro inusitado entre os dois pode ser bom para o nosso país? Sim, porque agora eles vão precisar sentar e negociar, não vai ter mais desculpa para nenhum dos lados. Exatamente, já está na mesa, a carta está na mesa, né? Trump não é bobo nem nada.